aí os 10? Faltei 9 aqui. Só tem 9, faltou um. Não, o Namorim já foi substituído já. Então tem. Ah, tá aqui. Pronto, Então, gente, olha só, tá? Então, a acusação, ela vai ser feita de acordo com os dados concretos que estão no livro. Então, nós temos um homicídio, tá? 4 pessoas acusadas de matar um indivíduo, tá? Com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima por conta da superioridade numérica, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Então, mesma lógica. O júri, ele tem que responder, os jurados, eles têm que responder a quesitos. O que são quesitos? São perguntas que vão ser feitas pelo juiz ao final do julgamento. Tá? Então, a primeira pergunta vai ser a respeito da materialidade. A vítima morreu, tanto nesse ponto nem a acusação nem a defesa discordam. Porque a vítima morreu, não morreu? Sim, mas não sabe como e quem deles matou. Aí já são circunstâncias. Tanto é que não dá pra gente colocar, por exemplo, o meio cruel, que eu já falei isso pra eles, tá? Então, só a superioridade numérica que é a única coisa, porque a forma como você morte está dizendo. Tá? Também uma pena de morte para 4 indivíduos, a gente não dá para saber quem foi mas ali a gente não vai nem fatal? raciocinar com a questão da morte, né? A questão da pena de morte a gente não vai nem levar em consideração. Eles ainda estão sendo julgados, tá? Eles estão sendo julgados. E aqui não tem pena de morte no Brasil. A gente vai julgar de acordo com o que está aqui no nosso Código Penal. Peraí, então, pegando o caso fictício, mas aplicando de acordo as leis... com a nossa realidade, tá? A nossa realidade. A única coisa que vocês vão utilizar lá, que está no livro, são os fatos e podem utilizar os argumentos dos juízes. Tá? Os argumentos são válidos. Tá? Então, a primeira coisa, tá? Então, o primeiro quesito, a vítima morreu, ninguém discorda. A segunda vítima, o segundo quesito, quem foi o responsável pela morte da vítima? Foram os 4 acusados? Ninguém discorda também. Ninguém discorda também. Foram os 4 que mataram, né? Tá? Então, porque a gente vai considerar aqui como uma unidade, por quê? Porque não tem a especificação da conduta de cada um, tá? Então, os 4 estão sendo responsáveis em concurso de pessoas. Então, é uma unidade de crime, não tem o que discutir. Então, os 4 foram os autores? Sim. Aí nós entramos no terceiro quesito, que é aí que vocês vão ter que trabalhar. Porque o terceiro quesito, a pergunta é muito direta. O jurado absolve o réu? Sim ou não? É claro que vocês querem que ele seja absolvido. Agora, o porquê que ele tem que ser absolvido, aí vocês vão começar a desenvolver as teses. Aí, meu filho, mas tem que ser tese coerente, tá? O estado de necessidade é uma tese coerente? É uma tese coerente. A ausência do Estado lá no momento. Questão do direito natural, é uma tese coerente? É uma tese coerente. Conduta diversa? Não. Exigibilidade de conduta diversa não. Não, porque aí equação moral irresistível e obediência hierárquica. Isso não tem nada a ver. Tá? E eu me garantindo com a minha técnica. Não. Exigibilidade de conduta diversa não cola não. Essa aí não está dentro do contexto. Então eu acho que vocês poderiam começar, tá? Pela questão da inaplicabilidade do direito, naquele caso concreto, prevalecendo as regras do direito natural. Sim, porque eles, entre si... Porque eles estavam totalmente isolados, sem comunicação. Isso é fato, não está? Então vocês podem começar por essa tese aí, que é uma tese mais filosófica, não é? E aí depois vocês partirem com uma tese mais técnica, que seria o estado de necessidade. E a ausência de dolo? Tá? O que disso? Como é que você vai alegar a ausência de dolo aí, nesse caso? A ausência de dolo. Porque a ausência de dolo... Eles não tiveram a intenção de ficar nessa situação que eles estavam. Não, mas a questão, a gente não está discutindo a situação. A gente está discutindo o fato. Qual é o fato? 4 pessoas mataram um indivíduo no meio. Tá? É isso. Professor, posso falar que sim, não foi assim, uma escolha deliberada de eles matarem, e sim uma escolha pela sobrevivência. Sim, mas por isso que você vai colocar todos esses argumentos dentro do contexto do estado de necessidade. Tá? Olha, tá?
farmacêutica que é meio louca, não sei se caberia, mas poder alegar, né? Porque a vítima ela vai contar a versão dela, né? Alegar que ela quis se sacrificar para salvar a vida deles, algo do tipo. E ela se ofereceu no estado e tal. Poderia... Sim, foi uma escolha mútua, né? Eles decidiram. Aqui vocês não façam, não precisa fazer menção aqui ao juízes de forma específica, tá? Porque eles não foram condenados ainda, né? Então, mas você pode utilizar o argumento. Tá. É porque eu fiz todas as anotações. Então, não, isso aqui tá bem coerente, tá? Tá bem coerente aqui, tá? Inclusive isso daqui pode ser o fechamento, né? Isso aqui pode ser o fechamento, porque o fechamento é onde é que você literalmente vai apelar para o bom senso dos julgados. Isso aqui é bastante apelativo, exatamente. Mais umas dicas assim, a gente vai fazer mesmo a encenação, o júri vai estar sentado, a gente vai conversar. Você tá mais emoção. Então pronto. Deixa eu continuar aqui. Tá. Então vamos lá, doutor. Então vocês vão bater em cima dos quesitos, tá? Então, segundo e terceiro quesito ninguém discorda, então eles vão votar sim, tá? Porque não tem o que discutir. Já vão ser orientados nesse sentido, porque não há controvérsia. Agora, no terceiro quesito reside toda a controvérsia, tá? Então, o que acontece? Se vocês tiverem 4 sim, o jurado absolve o acusado, acabou o julgamento. Eles estão absolvidos e a gente nem discute a qualificadora. Se os jurados votarem e não absolvem, eu preciso de 4, tá? Não absolver, aí a gente vai quesitar a qualificadora. Então, por isso que vocês vão ter que pegar e trabalhar também em cima da qualificadora, tá? E tem um detalhe, tá? Aqui vocês têm um leque muito grande. Então, você pode pegar e, antes de pedir para tirar a qualificadora, você pode pedir para reconhecer o privilégio, que é quando a pessoa mata por relevante valor social, moral ou após injusta agressão. Vocês podem botar essa questão do privilégio também, tá? Que no júri vigora não é a ampla defesa, é a plenitude de defesa, que é bem mais ampla. Você entendeu? Então, a sequência que vocês podem utilizar aqui. Primeiro, a questão da ausência do Estado. Tá? Então, não estavam sob o império das leis do Estado. E nesse ponto não vigorava o direito natural. Tá? O direito natural prevalece a vida, tá? Aquela ideia lá do homem ao lucro do próprio homem, tá? Instinto de autopreservação, aquela coisa toda. Beleza. Segundo ponto, vocês vão pegar outro quesito, outro argumento absolutório, o estado de necessidade. Vocês vão botar em cima, tá? O estado de necessidade. Caso os jurados não reconheçam o estado de necessidade, tá? Que eles pelo menos reconheçam o privilégio. Eles reconheçam o privilégio. Tá? Então, se o jurado entender que não é para absolver, subsidiariamente vocês vão pedir o quê? O reconhecimento de privilégio, então vão trabalhar em cima dessa questão do relevante valor social e moral, tá? E, paralelamente, também a retirada da qualificadora, dizendo que o simples fato de haver superioridade numérica não prova que necessariamente não houve, eles se valeram de um recurso que dificultou a defesa da vítima, aquela coisa toda. Então vocês vão trabalhar em cima, veja só, são 4 frentes, é coisa pra caramba, tá? É coisa pra caramba. Tirando o estado disso aí, a gente pode pegar do contrato social entre eles e fazer valer isso nessa situação? Você pode até utilizar a questão do pacta sunt servanda, os contratos têm que ser cumpridos, né? Tá? Agora, tudo isso tem que ser muito bem articulado. Então, dá para todo mundo trabalhar em cima. Monta, então, o que eu quero que vocês façam para a semana que vem? Tá? Já me monta o roteiro. O que é que vocês vão bater em cima, na sequência, para ver se está coerente ou não. Tá? A gente pode criar um documento compartilhado no Google. Eu vou pegar e vou colocar os quesitos, tá? Eu vou colocar os quesitos. Mas isso que eu tô falando? Os quesitos eu vou colocar lá. Aí a gente pega esses quesitos, bota no Google, que ela falou. Compartilhar. Alguém que pegar essa linha de defesa, essa aqui a gente vai e trabalhando junto. Comenta do lado, aí Oi? São 2 trabalhos, tá? Um ou dois, tá? Se alguém quiser, melhor 2. Alguém quiser encampar essa partida sozinho, mas como vocês, o deles é mais fácil, que acusar é muito mais fácil, né? Fácil, como aqui vocês têm várias frentes, então é bom dividir. Então, um fala
da necessidade de absolvição, seja por conta da ausência, da ausência do Estado e a questão do estado de necessidade, e o outro fala em caso de condenação que seja reconhecido o privilégio e excluída a qualificadora. Legal. Tá? No dia, a gente pode trazer um exemplo, um slide, Pode, vai permitir a utilização de meios audiovisuais aí, tá? Ótimo. Deixa eu ver mais. Tá? E eu vou ver aqui, eu vou ter que raciocinar com a questão do tempo, que qualquer coisa eu aumento um pouco esse tempo aí, de 20 para pelo menos para 25. Vai ter você vai falar, depois réplica, tréplica, tudo. Então a acusação fala, Sim. então a defesa vem e rebate a acusação, dizendo que eles vão pedir a condenação, claro. E aí vocês vão trabalhar em cima da absolvição, em cima dessas teses, tá? Mas você tem que esgotar a sua defesa na primeira fala, tá? Não deixa para depois. Sim, não pode deixar nenhuma carta na manga, não. Não deixa, porque senão você pode se lascar. Porque se eles falarem, não, a gente não quer voltar em réplica, e aí tu se fudeu, tá? Então tem que jogar tudo. A réplica só existe se houver réplica, tá? Então, conforme for, a gente até estende esse tempo um pouquinho, tá? Aumenta pelo menos mais uns 5 minutos, porque vocês têm muita coisa para falar, tá? Tem muita coisa para defender. É verdade. E aí, gente, presta atenção, os dois que forem falar, tá? Aquilo ali não é uma competição, uma sangria desatada, porque o cara começa a falar, o cara nem respira, velho. Você vai falar, não é a plateia, os jurados eles vão ficar aqui, tá? Você vai falar para os jurados, você vai criar conexão com os jurados, porque é eles que você tem que convencer. Então você tem que falar de forma clara, pausada, tá? Pausada. Não é aquele negócio, não, filho, não adianta nada. A gente tem que passar a nossa ideia de que eles têm que fazer a votação de acordo com o que vocês estão sugerindo. Sim. A gente tem que pegar. É o jurado. Sim. O foco é o jurado. Falar com ele. Oi? Não, acho que. Não entendi. Pode acho que é Meu filho, ó, você tem que se conectar com eles. É isso. Como é que você vai se conectar, meu filho? Eu não de sei. forma apelativa, não. Sim. Se você, mas da forma certa, porque de repente eles podem ter A questão do emocional é isso, porque É. se você tem o argumento e você toca no lado emocional, você consegue ir equilibrando, entendeu? palavras impactantes. Tipo o que eu falei, eles não mataram, eles escolheram viver. Espera aí. Não, isso aí. uai. Já ganhei o voto. Aí essa parte aqui, aplicar a pena de morte nesse caso, seria torturar vivo por ter esse sobrevivido. Esqueçam a pena de morte. Não pode Esqueçam a ser. pena de morte, aqui não tem pena de morte. Aqui não tem pena de morte, então leiam lá o 121. Porque a gente não sabia até então que era nas leis. Eu pensei do que Brasil, seria né? focar só Também no achei. fictício. Então, ali a única coisa que vocês vão levar em consideração ali são os fatos, que para nós são os autos do processo, tá? E eventualmente vocês podem utilizar ali o voto dos juízes, né? Mas não fazendo menção diretamente ao voto deles, né? Usando eles de base para utilizando eles como base para vocês desenvolver o argumento de vocês, tá? De vocês. Pessoal, Que são favoráveis, né? Favorável, mas aquele que desistiu, ele também tem favorável. Mas assim, pode pegar. Ele sabe, mas ele tem argumentos bons também. Ele ficou para os dois lados. O que ele não votou foi por causa da emoção que ele não conteve. E, professor, aqui no Brasil não pode isso. Um juiz se abster de falar, não quero. Não, aqui não. Então, aqui não. Aqui não existe. Aqui não existe isso. E pode aqui até falta, né? De repente faltar um juiz, né? Aí o presidente tem o voto de Minerva, né? Mas fora isso não. Então é isso, vamos abrir um grupo? Aí, gente, semana que vem você já me passa um feedback aí de como é que vai ser o roteiro dessa defesa de vocês, para ver se ela vai ficar coerente, tá? Para não, de repente, não meter os pés pelas mãos. Tá? E aí vai ser em cima você vai dar os requisitos lá, né? Sim, eu vou colocar os quesitos lá. Então, o que vai ser perguntado para o jurado. Em cima disso a gente vai em cima disso, a acusação vai sustentar a fala dela e vocês vão sustentar a fala de vocês. Beleza? Beleza, então. Tá? Então, semana que vem a gente volta a conversar. Beleza. Vamos fazer. Acho também. Sim.
Eu quero falar, né? Cara, eu acho que todo mundo quer falar. Eu velho. queria, mas eu tenho certeza que se eu congelei no meu primeiro seminário, imagina que com esse monte de pessoas. Então, eu tava pensando já no Marcos e quem seria Uma coisa interessante, todo mundo já falou, frente do público, assim, não vai gelar e tal, alguma coisa assim. Não, né? Mas só pra... Eu acredito o seguinte, Se for por isso, assim... uma das coisas que a gente mais deveria apelar. Imaginar que eram 5 homens, né? E 4 são os acusados, correto? Então a gente tem que imaginar 5 homens em uma caverna, onde ninguém enxergava um palmo na frente do nariz, onde todo mundo mijava, cagava. Então, exatamente, era algo de insalubridade total. Tem basicamente quase tudo. Abre o grupo, aí você manda lá. No grupo. Aí a gente vai tirar, por exemplo, tem bastante coisa já basicamente pronta, só que a gente vai tirar o que o professor... A gente pode fazer assim. O que o professor tá pedindo pra gente poder... A gente faz já esse roteiro. Quando a gente já tiver feito esse roteiro, a gente pode se encontrar, ver, deixar mais ou menos encaminhado, e a gente começa, entre nós mesmos, a fazer um debate e ver quem tem mais assim a facilidade do assunto para defender. A gente mesmo vai lá, ó, não, você eu acho que falou bem, você, né? Não, tipo... essa questão depois pra defender, a gente pode fazer um encontro para cada um defender, porque eu acho que é válido, todos os direitos, né? Mesmo que não seja aqui, mas a gente faz um encontro da gente. E aí depois pode fazer uma votação. Eu acho melhor. Fazer chamadas em grupo também. Oi? Vamos fazer o grupo? Vai fazer aí? Pode ser. Uma coisa que eu acho muito válida. O nome de cá, o cara lá que deu a ideia de jogar no dado, ele simplesmente deu a ideia de jogar no dado e depois o cara veio pra trás. Minha consciência, eu acho que a gente pode acusá-lo. Coloca no contato dele. A gente pode acusá-lo tudo escuro, todo mundo cagando, mijando, só total, ele deve ter pensado, pô, tem uma chance de morrer. Então, o primeiro dormir, sei lá, desmaiar, eu vou matar. Porque o ser humano é assim. O ser humano, nesses casos de extrema sobrevivência... Primeiro eu, depois eu. A gente pode usar isso, a gente não pode acusá-lo porque já tá morto. E outra coisa, a gente pode chegar na emoção do júri e falar o seguinte, o Roger, Qual que é essa na frente? ele, claro que todo mundo tem a preservação da vida, ele deu a ideia, ele foi um herói no começo, ele tinha uma saída, era se sacrificar para viver 4, mas no final ele não quis, mas é claro, quem que ia fazer essa escolha? Difícil, mas naquele momento de estado de necessidade aconteceu, mas então de alguma forma ele que deu essa ideia e foi feita, ele salvou a vida de 4 pessoas, ele não foi Ele vítima para ser herói. pois é, exatamente. Em vez de ele ser uma vítima, ele criou uma ideia, se sacrificou para salvar Aí a gente pode falar assim, ó, aí vocês vão fazer um sacrifício, um ato heróico de um homem que fez para salvar 4 vidas. A ideia foi para salvar 4 vidas. Então, pois é, já foi perdida, mas foi salva. Mas aí é a da bacana, porque ele desistiu. A gente tem que pensar numa defesa, a gente de usar a emocional e já pensando que acha. Peraí, cara, beleza, por isso eu estudo realmente. Vamos falar, tá vendo aí, o cara entrou 4, estavam 5 presos, só tem 4, outro tá lá comigo, né, tem as evidências, né, e aí, eles que falaram, nós matamos eles por causa disso, não podia falar, ele faleceu nos primeiros dias, a gente já tava putrefando, já tava acontecendo todo dia, podia ir, fala Eu vou mandar o texto. Eu li, eu acredito. Quando eu chegar em casa, eu vou abrir um doc no nosso grupo da IES, do IES mesmo. Aí eu vou fazer esse doc, a gente joga esse texto lá. Eu vou botar um... E aí a gente, talvez, para não ficar todo mundo entrando e editando, aí coloca como comentário. Eu acho que aqui a gente podia usar assim, eu acho que aqui a gente podia usar assim. Sim, faz comentário e depois do comentário vai depois fazendo. Eu acho que é. Então, faz o grupo aí, a gente faz as restantes das coisas no grupo. Eu vou colocar a IESB aqui do lado. Tá.